Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Pastora Andréia Tavares, da Kingdom Church. E ontem nós finalizamos o nosso devocional te convidando para o devocional de hoje, dessa sexta-feira, não é? Que vai falar sobre obediência. Quem nunca na escola dominical, ou talvez você seja um neófito na fé, ou seja, alguém novo convertido, alguém novo na fé, então talvez você ainda não tenha ouvido essa passagem, mas ela é muito ministrada, muito declarada na escola dominical, muito ensinada, que está lá em 1 Samuel 15, 22, que vai dizer: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, vamos lembrar um pouquinho da palavra? Saul desobedece uma ordem clara de Deus, mas, como a maioria de nós homens, quando erra, tenta se justificar. Tenta justificar a atitude com aparência de espiritualidade, não é verdade? Nós, homens, na maioria das vezes somos assim, queridos. Saul, nesse contexto, ele queria parecer obediente. Ele não queria obedecer a Deus, na verdade, né? Porque não há meia obediência. Ou obedece ou não obedece. E aí que está o perigo espiritual. Nós não temos como viver uma fé de aparência. Não. Deus está vendo o que fazemos, o que não fazemos, o que falamos, o que não falamos, mas principalmente o que pensamos e o que estamos intentando em nossos corações. Então, a fé, ela não. Deixa eu tentar colocar da melhor maneira. Se for uma fé aparente, querido, ela vai ser diante de homens, mas não diante de Deus. A fé diante de Deus, ela tem que ser algo verdadeiramente que transformou o nosso coração. Então, Deus ele não estava preocupado com os rituais, ele estava preocupado em buscar um relacionamento. E foi aí que Saul ele falhou, porque a obediência era a maior prova de amor e de confiança que ele poderia dar para Deus. A palavra de Deus em João 14,15 vai dizer: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E Tiago nos chama atenção, e a gente está sempre chamando atenção, sabe? Em cada culto a gente sempre fala isso. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por quê? Deus não quer que você seja apenas ouvinte, Ele quer que você seja um praticante, um cumpridor da palavra. O apóstolo Paulo vai nos chamar a atenção, né, em Romanos 12:1, dizendo que pela compaixão de Deus, que nós possamos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Sim, o nosso culto racional, ou seja, você sabe, você é a intenção, né? Você tem que ser intencional. Então você oferta o seu culto, você apresenta o seu culto a Deus de uma forma santa, de uma forma agradável e todo o teu ser, né? O apóstolo Paulo vai dizer: apresentai os vossos corpos, tudo em você. Glorifique o nome do Senhor. Em Cristo nós somos chamados a viver essa fé prática, não uma fé teórica, né? Então, queridos, não é sobre o que nós falamos, mas é sobre como nós vivemos. Como é que está a nossa vida? Nós estamos obedecendo a Deus, obedecendo completamente, porque vamos lembrar então, meia obediência não é obediência, amém? Quando você fala para o seu filho, para ele guardar todas as coisas lá que ele bagunçou, e ele guarda só um pouquinho, você vai dizer: ó, você não me obedeceu, por que você largou isso aqui, né? Então, a obediência ela tem que ser completa. Não há como nós negociarmos os princípios do reino. Então nós precisamos ajustar as áreas da nossa vida, alinhar as áreas da nossa vida, querido,
a palavra de Deus. E todos os dias, hoje, nessa sexta-feira, é dia de fazermos isso. Pedir ao Espírito Santo, qual área que eu preciso ajustar? Qual área que eu preciso alinhar contigo? Seria minhas palavras, Senhor? Eu estou falando mais do que devo? Seriam os meus pensamentos, Senhor? Eu estou julgando? Eu estou criticando? Eu estou falando demais, Senhor? Senhor, será que eu sou essa pessoa que mostra tanta religiosidade, mas como é que está a minha vida, Senhor, diante de Ti? Fala comigo, Jesus. Fala comigo, Espírito Santo. Então, queridos, isso é um exercício diário, porque se nós não exercitarmos assim a nossa fé, nós acabamos nos transformando em religiosos, em pessoas que, veja bem, a intenção de Saul, na cabeça dele, estava tudo certo, mas dentro da palavra e diante do Senhor, não tinha nada certo. Não era isso que Deus queria que ele fizesse. Ele estava desobedecendo ao Senhor. Vamos abrir lá o texto? Deixa eu abrir aqui, capítulo 15, para a gente poder ver aqui. Eu queria só declarar a você uma parte aqui. Vamos abrir aqui a Bíblia online, se você tiver com a sua Bíblia física em mãos. Então, quando Saul convoca o povo, 200.000 homens a pé, 10.000 homens em Judá. Então, Amaleque põe ali uma emboscada, e a palavra do Senhor vai declarar a nós, versículo 11, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Deus declarou isso a Samuel, e Samuel se contristou e toda noite clamou o Senhor. E madrugou Samuel para encontrar com Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna. Então voltando, passou e desceu a Gilgal. Então a palavra do Senhor vai dizer para nós que Samuel, ele diz no versículo 17, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, vai, e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, peleja contra eles, até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. E aí, Samuel, ele ouve as desculpas de Saul. Saul tenta se justificar, mas Samuel declara, então, o versículo que nós lemos, porventura tem o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra? Queridos. E o versículo 23, então, diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Meu Deus. Meus amados irmãos, e é assim o nosso texto de hoje, que traz uma exortação ao nosso coração. Uma exortação de que a obediência vai valer muito mais do que qualquer sacrifício que nós venhamos a intentar fazer diante do nosso Deus. Amém? Então examinemos a nossa vida nessa sexta-feira e que o Espírito de Deus ministre a cada um dos nossos corações. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer porque a tua palavra, Senhor, ela é apta para nos corrigir, nos exortar, nos ensinar. Nosso coração se enche de gratidão, Pai, porque a tua palavra é a nossa direção, é a nossa bússola, Senhor, para que possamos olhar para nós, para que possamos nos analisar, nos examinar, Senhor, para que possamos, Senhor, lembrar de não negociar princípios, de ajustar as áreas da nossa vida, de nos alinhar contigo, Senhor, porque não queremos parecer espirituais, queremos verdadeiramente
realmente aprender a obedecer ao Senhor. Alinha a nossa vida, Senhor, com a Tua vontade, por graça, por misericórdia. Te suplicamos assim, Senhor, porque sabemos que somos falhos. Somos, Senhor, com o nosso coração tão inclinado, Senhor, na maioria das vezes para fazer aquilo que não te agrada. Então socorre-nos, Senhor, na nossa pequenez. Socorre-nos, Senhor. Socorre a cada um de nós, Pai, para que como esposos e esposas sejamos sábios, não aos nossos próprios olhos, mas tenhamos a sabedoria do Senhor para conduzir os nossos lares, para sermos esposas, Senhor, colunas verdadeiramente fortes em nossos lares, para que os maridos, Senhor, sejam os provedores, aqueles que cuidam, Senhor, das suas esposas, dos seus filhos, Pai, para que como pais nós possamos, Senhor, dar exemplo aos nossos filhos, não apenas palavras, Senhor, mas que os nossos filhos vejam em nós, Senhor, exemplo, testemunho, não apenas os filhos, Senhor, mas todos aqueles que nos cercam, Pai. Nos dê um coração sensível à Tua voz. Alcança os nossos, Senhor. Não deixa, Senhor, não permita, Senhor, que se desviem dos Teus propósitos, Pai, não. Que, Senhor, eles sejam, Senhor, sacudidos pelo Teu Espírito, Senhor, para que não te desagradem como Saul fez, mas para que possamos ver a nossa casa em obediência à Tua voz. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Passamos um pouquinho do nosso tempo, peço que você me desculpe, passamos dos nossos 10 minutinhos, mas que o Espírito de Deus tenha falado ao seu coração. E se essa palavra chegou a você, analise, examine. Vamos permitir que o Espírito Santo nos mostre o que precisamos para que nós possamos nos voltar a Ele de todo o nosso coração. Amém? Amanhã, então, sábado, estamos de volta. Venha, vamos juntos refletir, vamos juntos estudar a palavra de Deus, amém? Esse tempo é o tempo de busca, é o tempo do café espiritual. E amanhã vamos falar de restauração. Oh, glória! Então te espero amanhã. Clica aí no sininho para que você possa receber as notificações, as atualizações. Domingo, vou te lembrar mais uma vez, na Kingdom Niterói pela manhã, 9 horas EBD, 10 horas o culto ao Senhor, celebração de Páscoa, e em Maricá nós vamos ter às 18h30, não haverá EBD, não é, de manhã na Kingdom em Maricá, mas haverá o culto de celebração ao Senhor, a Páscoa, Ele vive. Então que você esteja conosco, é o nosso convite ao seu coração. Vá lá, veja o nosso canal Kingdom Church Maricá. Acesse os nossos vídeos e eu creio que Jesus vai ministrar profundamente ao seu coração. Até amanhã. Shalom Adonai.